Hoje a gente tem um papo diferente para compartilhar e coisas novas vão surgir daqui, porque a gente não fez script nenhum. Não sabemos para onde vai essa prosa, mas é uma prosa necessária e que faz parte da vida compartilhada como casal. Eu acho que talvez seja um assunto interessante para você que está numa relação, já deve ter tido algum tipo de incômodo com isso, e se você não está, é um assunto interessante para pensar. A gente vai falar sobre trabalho, né, o significado do trabalho, e eu vou perguntar para a Lu. Nós trabalhamos de alguma forma nas mesmas coisas, cada um tem o seu perfil, a sua carreira, mas também temos o nosso trabalho conjunto e o trabalho profissional. E aí, Lu, eu percebo assim que existe algumas coisas que eu faço que para mim fluem bem, né? Por exemplo, expressão, né? nas redes sociais, fazer com rapidez, conteúdos, etc. Para você fluir melhor outras coisas. Como que você vê essa questão do trabalho entre nós? Né? Você sente que tem algum tipo de concorrência, competição, se sente pressionada? Como que funciona a questão do trabalho para você? A relação que eu tenho com o trabalho, ela é de dedicação intensa, ela tem muito esforço. Eu percebo que existe um lugar que honra muito essa função produtiva, me faz sentir bem quando eu fecho o dia e falo, poxa, eu fiz 3 atendimentos, escrevi alguma coisa ou estou planejando um novo projeto. Me dá uma sensação de utilidade além dos outros papéis que eu tenho, como a que cuida do jardim, das gatinhas, tem uma rotina de casa, a tua companheira, a irmã e tá. Então, o trabalho, ele me dá uma sensação de preenchimento de que a minha existência faz a diferença. Então, eu acho que aí tem um lugar. Quando eu falo de esforço, não é porque eu não tenho prazer no que eu faço, mas é como se eu perseguisse um lugar de excelência bem exigente. E aí, lógico, nós dois atuamos na mesma área e você tem um ritmo, uma produtividade, um alcance de trabalho que muitas vezes me estimula a ir mais, mas muitas vezes me dá uma sensação de que eu estou muito distante. Então, existe dentro de mim, e aí é lógico, né? Tem a minha relação anterior em família, vários irmãos, uma questão que eu me sentia sempre muito a caçula, muito distante dos meus irmãos mais velhos. Eu acho que isso vem para dentro dessa relação também de casal, não somente porque trabalhamos na mesma área, mas eu trago esse lugar de precisar correr atrás, sabe? Eu sinto que eu já tenho um reconhecimento consciente. Quando eu percebo forçando a mão ou entrando muito nessa rivalidade, são os momentos em que, em geral, eu dou uma parada, assim, porque eu começo a perceber que a emoção tá acima do sentido, né, do que eu tô pondo dentro do meu trabalho. Parece, então, que tentar fazer um entendimento meu, que o teu esforço, tua, vamos dizer, dedicação, o teu objetivo no trabalho e que te dá satisfação é quando você sente que você fez talvez várias coisas e concluiu essas coisas. Então atendeu, Exato. escreveu um post, fez o almoço, cuidou da gata. Então essa multifunção te dá um prazer, né? É interessante que eu também tenho uma sensação de esforço, mas o meu preenchimento, ele vem quando eu atinjo metas, né? Então, aí a minha forma de ver trabalho é ver a rede social crescendo, é ver mais clientes chegando, é ver mais dinheiro entrando, é ver mais pessoas correspondendo comigo, dizendo que o retorno do meu trabalho foi bom, né, que ajudou de certa forma. É interessante, né, que são objetivos diferentes, né? Eu tenho uma coisa assim da conquista, né, de perceber o valor de uma forma até que tenha parâmetros. Para você tem mais a questão de estar cumprindo bem o papel. E essa é uma questão que eu já tenho também observado. Qual é a minha real ambição em relação ao trabalho? Por conta dessa necessidade de sentir-me eficiente, sentir-me prestadora, útil, necessária, mas e quando não entra a quantidade de dinheiro necessária para eu
ter a minha segurança financeira, quitar as minhas contas, eu também fico me sentindo incomodada com isso. Então, é um lugar que provoca uma certa insegurança, apesar de, como parceiros, a gente já tem falado sobre essa temática também com vocês, né? Como a gente vai tentando tirar o tabu do quanto eu ganho, quanto ele ganha e quanto nós, como casal, temos aí gerado. Então, eu sei que eu posso confiar que se falta para mim, aqui a gente tem um lugar comum, um cuida do outro. Mas na questão do dinheiro, eu sinto que é um aspecto onde essa ambição, ela tem me provocado a olhar para o dinheiro, olhar para as minhas entradas, os meus gastos financeiros com mais proximidade, não deixar esse assunto só quando falta, sabe? Mas de trazer para perto. Eu gosto do dinheiro, eu quero poder ter ambições, sejam pessoais, para cuidar de mim, da minha saúde, da casa, de viagens, de coisas que a gente vai fazer, ou até investir, pensar futuro, pensar mais além. Só que ainda o modelo, eu acho que eu herdei muito da mãe, né? Eu penso muito no imediato. Eu não consigo trazer o dinheiro mais para uma relação de construção presente e futuro, sabe? E eu acho que emenda, dá uma olhadinha no vídeo anterior da sexualidade, quando a gente fala de papéis e necessidades do casal para sentir prazer. A Lu disse, né, essa necessidade de sentir-se vista para que eu participe mais das coisas, eu preciso mais da minha individualidade. E quando eu vou falar de trabalho, eu me foco muito no trabalho e eu não quero saber das outras atividades, né? Então, por isso que eu me recolho e fico muitas vezes ruminando coisas do trabalho para imaginar como é que eu posso atingir mais clientes, fazer novos produtos, conseguir fazer os valores também financeiros crescerem. E são modos muito diferentes de olhar, né? Claro, se eu ficar só focado nisso, você vai sentir a falta minha e ao mesmo tempo eu vou ter a tendência, como eu tenho, de querer que você faça a mesma coisa. Foca no trabalho, para de brincar com a gata, para disso, para daquilo. Vamos delegar, contrata alguém para fazer tal coisa. Eu acho que a gente precisa começar a balancear, até porque para mim fica exaustivo só pensar no trabalho. E talvez eu esteja perdendo muito da vida a dois e de coisas que acontecem na vida, ficando muito nesse pensamento unilateral do trabalho. Ele dá frutos. Mas aí, com a minha idade, com o autoconhecimento, eu me pergunto, será que é só isso? E é interessante isso que Alex está trazendo, porque eu sinto que eu tenho uma relação diferente com olhar a vida nas suas várias áreas, mas como para ele o trabalho é muito predominante, é como se eu ficasse me forçando e achasse ruim, como se fosse uma dispersão. Eu ver num dia bonito o céu azul e falar, puxa, vamos almoçar em tal lugar, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso. Não, mas você não consegue 1 hora e pouco, a gente vai e volta. Eu tenho a tendência de também sentir errado esse outro lugar e me bitolar no trabalho, o que não é benéfico para mim, me desequilibra, porque daí eu começo a ficar tensa, eu não produzo de um lugar mais prazeroso, mais criativo, porque para mim essa troca com a vida, com outras coisas, me abastece muito. E se eu tenho que ficar focada só ali no computador, isso vai drenando muito da minha energia vital. E é um ponto delicado enquanto casal, até porque a gente tem o Sim Pro Amor como um projeto comum, que eu cuide bem, onde que eu entro nessa neura de me sentir culpada porque eu não estou como ele. Nós temos lugares e linguagens diferentes de se relacionar com o trabalho. E é bem importante porque a gente, sem querer, a gente gera uma pressão no outro para que ele se aproxime do meu ideal. E ele tem um jeito diferente, com prioridades, ritmo de produção, e eu tenho o meu. Então, lidar com o diferente, na teoria, ele é interessante. Na prática, a gente vai ter que lidar com essa questão. Eu respeito o tempo diferente, a necessidade mais focada, produtiva, sem rotular que ele é bitolado. E ele consegue ver que eu sou diversa, sim, muitas vezes dispersa, mas que eu trago
criatividade, vivacidade para o trabalho, e isso não é competitivo, mas isso é talvez mesclar e aí revezar as energias. É um ponto aqui que nós estamos refletindo juntos. Talvez ele faça sentido, especialmente para quem de alguma forma vive essa rotina, né, de compartilhar trabalho e uma vida comum. Então, queríamos contribuir com essa perspectiva. O trabalho é um tema muito importante e central numa parceria de casal. Esteja você bem ou numa transição, procurando encontrar melhor a tua voz ou a tua segurança financeira, isso afeta não só a sua vida pessoal, mas afeta os dois. E quando a gente não toca no assunto, ou a gente fica meio com dedos, né, de falar sobre a temática, isso pode virar uma certa poluição, um ruído dentro da convivência, porque tá aí. Vai afetar o sono, vai afetar a libido, vai afetar as conversas ou a falta de conversa, né? E o contrário também é importante. Então, existe aquela polaridade, foco no trabalho ou foco na família, nos filhos, nos cuidados da casa, de si mesmo. E isso pode se tornar um ponto de atrito na relação afetiva. E o nosso convite é para que a gente entenda que quando encontramos alguém, a outra forma de ser da pessoa está ensinando algo novo para nós. E essa tentativa de impor tem que ser do meu jeito, só tem que pensar nos cuidados da casa, na variedade, enfim, na dispersão, que é importante até para arejar a mente, ou só tem que pensar no trabalho, objetivo, compromissos, isso vai se perder, né, dentro da relação, para que algo novo surja. Então conta aqui pra gente aqui embaixo como é que é esse lugar, né, da dispersão, que é uma dispersão positiva, né, que precisa cuidar de vários pontos, e como que é esse lugar da preocupação com o trabalho, essa coisa mais obsessiva de sucesso, carreira e dinheiro. O que chega dessa nossa conversa para vocês, se de repente dá alguns insights, uma nova forma de proceder? Comenta aqui embaixo que a gente vai ficar muito feliz e vamos responder para vocês. Até breve.